Ninguém no arquivo público do estado soube me dizer quando, exatamente, aquela caixa marrom entrou na estante dos educacionais. Trazia, num rótulo torto, a inscrição a grafite: Internato do Pilar, de 1895 a 1897, ocorrências. O funcionário que me entregou a ficha fez um gesto que mistura piada e aviso: se ouvir coisa, é prédio antigo. Sorri por educação. Só depois entendi o que ele quis poupar com a brincadeira. A tampa rangeu como quem pede perdão e deixou sair um cheiro antigo de caderno molhado, graxa de sapato e caldo de osso. Dentro havia um livro de ocorrências encapado com pano couro, um mapa de dormitórios com as camas numeradas a lápis azul, 3 cadernetas de chamada, recortes do Correio do Sul, um rolo de fita preta com o carimbo Bens do Estado, não descartar, 2 cartas dobradas em triângulo, estilo de soldado, e uma chave pequena de bronze amarrada num cordel. No fundo, preso com taxinhas, um bilhete curto: evitar visita de curiosos às 21 horas. Não chamar nomes depois do toque. O internato do Pilar ficava nos Altos do Menino Deus, num casarão que fora charqueada de um comerciante português, depois hospital de variolosos, depois escola de meninos órfãos de ferroviários. A planta baixa anexada ao livro mostrava 3 pavilhões: ala São José, salas de aula e direção, ala Santa Luzia, dormitórios, e ala do refeitório. Ligando tudo, um corredor central largo com piso de tábuas e janelas altas, voltadas para um pátio onde, no desenho, aparecia um sino de ferro numa armação de madeira. Abaixo da planta, uma nota assinada pelo diretor, Padre F. Alencar: fechar Claraboias ao entardecer. O vento carrega vozes. Folheei o livro de ocorrências procurando briga, febre, fuga, o trivial escolar. Encontrei, sim, uma briga por pão, uma febre escarlate e um menino que cortou o pé no prego da horta. Mas o que me fez apoiar o dedo sem virar logo a página foi a primeira vez em que surgiu a palavra eco. 24 de abril de 1895, na chamada do dormitório, parede respondeu: presente por 2 meninos ausentes. Repetiu-se o fato às 21h14. Determino que não se façam piadas com isto. O padre Alencar desenhou uma cruz na margem, como se abençoasse o absurdo antes de guardá-lo. A partir dali, o eco começou a aparecer com uma perseverança de ofício. 3 de maio, menino Raul, número 27, disse ter ouvido sua mãe onde não havia porta quando o inspetor fez a ronda. Sem febre. 12 de maio, chamadas feitas por mim. Ao dizer arcanjo, João, respondeu-se dos tijolos. O menino estava em tratamento no ambulatório. Repreendi os que riram. 23 de maio, proibido bater o sino às 3h14 por motivo de rumores. Encerrar visitas antes do Ângelus. O mesmo número estranho, o mesmo cuidado de padres com números que não vêm da liturgia. Guardei o livro um instante e fui às cadernetas. Eram 3, de capas diferentes, mas a mesma letra firme, a do inspirador escolar, João Chaves, enviado pela Inspetoria-Geral de Instrução Pública, mais preocupado com caligrafia que com fantasmas. Na primeira, li anotações de método, mapas de sílabas, listas de leitura com Silva Jardim e rimances patrióticos. Na segunda, uma série de observações acústicas que não combinavam com alguém que usa régua para medir margem. O telhado da ala Santa Luzia ressoa, mas não duplica vozes a ponto de produzir nomes com timbre. A resposta presente de ontem foi proferida sem articulação visível por parte dos meninos. Soou de dentro da parede conjunta à chaminé do refeitório. Embaixo, a cautela burocrática, hipótese, condutos de ventilação com cruzamento irregular. E, logo depois, a traição honesta. Mas como caberia Isaías, que já morreu, nos condutos? Parei. Voltei ao livro de ocorrências para ver se Isaías aparecia. 7 de março, enterro de Isaías Bittencourt, número 14. Pneumonia. Meninos cantaram salmo curto. 15 de abril, não pronunciar Isaías em roda de noite. 1º de maio, chamado de inspeção,
Repetiu-se resposta pelo falecido. Proibir meninos de bater no caixilho. Uma regra doméstica, seca, tentando conter o que não sabia nomear. As duas cartas dobradas em triângulo eram do inspetor Chaves. Uma para o diretor do ensino em Porto Alegre, outra para o próprio padre Alencar. Na primeira, o funcionário descrevia com frieza, procedia a chamada com voz clara na ala Santa Luzia, porta aberta, todos os meninos sentados. Após a sequência de nomes, listagem anexa, ouviu-se a resposta presente duas vezes fora de compasso, sem emissão audível pelos presentes. O som pareceu fixo no ângulo entre a parede leste e o armário de lençóis. Lancei mão de um martelo para bater na parede. A madeira do forro respondeu um estalo seguido de 4 menores, antes houve 3 pequenos toques de qualquer coisa que tocou de dentro. Anotou, entre parênteses, 314, e sublinhou como quem não quer acreditar que está colecionando superstições. Na carta ao padre, a voz do burocrata virou amigo cansado. Seu Alencar, o que o senhor tem aí não é caso de polícia nem de engenheiro só. É casa que tomou o jeito. Sei que tudo que tem menino e regra inventa rumor. Mas aqui tem outra coisa, o chamado virou função. A casa aprendeu a responder. Se quiser que pare, talvez o remédio não seja cal nem martelo, seja não chamar. E, com letra miúda no rodapé, não pronunciar nomes de noite. E, sobretudo, não chamar os mortos. Pousei a carta e olhei de novo a chave amarrada no cordel. A etiqueta dizia dispensa, refeitório, conduto. A planta mostrava um quadrado preto atrás da cozinha, um duto que subia e cruzava com a parede dos dormitórios, supostamente para aliviar o calor das panelas. Aquele conduto tocava, por fora, justamente o canto de onde saía o presente apócrifo. Fiz o que meu ofício, e minha má curiosidade, pedem, pedi autorização para visitar o prédio. A direção do arquivo entrou em contato com a paróquia guardiã do casarão. Resposta: acesso concedido em horário de manhã, com acompanhamento. De baixo, quase cortesia, quase aviso, não bater no sino. Fomos no dia seguinte, eu e o Sr. Amâncios, zelador há 40 anos de construções da Cúria. O casarão estava aberto para catequese aos sábados, mas na sexta era só corredores e varal. No pátio, o sino enferrujado pendia mudo, com a corda amarrada à trave, 3 nós, 1 vão, 4 nós, o mesmo compasso de tudo que eu vinha lendo. Amâncio apontou para aquilo com a pontinha do queixo, como quem aponta covas no cemitério. Isso aí foi Padre Velho que amarrou. Disse que sino não é brinquedo de moço. Nós subimos a escada grossa, passamos pelo corredor central, entramos na ala Santa Luzia. O canto indicado pelos papéis ficava entre o armário dos lençóis e a parede caída onde o reboco parecia rio seco. A chave entrou num postigo baixo, quase ao nível do rodapé. O conduto tinha uma portinhola de ferro de 3 dedos de altura. Era para desengasgar o calor da cozinha, disse Amâncio, mas o povo acha que é o ouvido da casa. Retirei a portinhola com cuidado. A escuridão era limpa, oca, cheirando a poeira leve, como armário de sacristia. Meti dentro uma lanterna de mão. O feixe correu por uma garganta retangular e parou num cotovelo que subia. Passa por trás do forro, explicou Amâncio, e dá na chaminé. Restos de folhas, um botão de farda infantil, um pente quebrado, uma moeda de 200 réis amarronzada. E, enfiado entre 2 tijolos, um pedaço de caderno. Puxei com pinça. Era uma folha de chamada, escrita a lápis, com um topo queimado de vela. Nomes alinhados como colunas de igreja: Raul, Arcanjo, Isaías, Severino, Mateus, Pedro, Bonifácio, Abel. Ao lado de alguns, uma marca que não era nota nem falta, um traço vertical, depois uma pausa, depois 4 pontinhos. No rodapé, a mesma mão, irregular, de menino seguro e nervoso, escreveu: não fala o nome dele, senão ele vem da parede. Sem assinatura. No verso,
uma lista de respostas anotadas como se alguém tivesse se dado ao trabalho de transcrever o que ouviu. Presente, 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 e, no meio, 2 não miúdos, letra que o lápis quase não prendeu no papel. Isso é coisa do fim do mundo ou do começo? Perguntei. Amâncio deu de ombros. Coisa de fim de turno, respondeu. A casa pega costume. O senhor chama todo dia na mesma hora, do mesmo jeito, a parede aprende a devolver. E, ao ver minha cara, emendou, não é milagre. Também não é feira. É sala. Para o homem, tudo era carpintaria. Voltei à caixa. O Correio do Sul tinha recortes discretos. Quase notas de rodapé. Estabelecimento de menores órfãos tem recebido visitas da inspetoria, pedido da paróquia para não se aglomerar gente às grades à noite. Entre recortes, um bilhete anônimo deixado no portão do internato em junho de 1895. Meu filho disse que ouviu o pai chamando de dentro do muro. O pai morreu em maio. Peço não fazer mais chamada de noite. Ninguém assinou. Ninguém respondeu. No livro de ocorrências daquele mês, só se lê, suspender chamada da noite por uma semana. Fazer contagem pelo pão. A direção tentou, Deus sabe que tentou, explicar o inexplicável com regras de casa. Meninos não repetem presente dos outros. Bater de leve 3 vezes antes de abrir a porta do dormitório. Não comentar os nomes dos que foram. Não olhar para o canto quando ouvir. Às vezes, a regra parece coisa de convento, mas era higiene. E a higiene mais clara, sob o punho do padre, escrita 2 vezes no livro, foi, não chamar os mortos. A cartilha da cidade, que dá risada de tudo e chama de lenda o que não gosta de pensar, talvez achasse engraçado. Dentro do prédio, a regra era economia de dor. Não foi só parede que falou. Em agosto de 1895, o inspetor Chaves escreveu no caderno: fizemos experiência invertida, mantive os meninos fora do dormitório e pedi que a cozinheira, Dona Nair, fizesse a chamada sozinha, do corredor. Responderam presente 3 vezes, sem testemunhas meninos. O som veio pelo conduto. Dona Nair recuou como quem viu o bicho. E anotou, como quem sempre termina em si mesmo, talvez conduto com ressonância do refeitório. Talvez hábito de voz fixado pela rotina. Talvez, e parou. O talvez que não se arruma em relatório. Em setembro, uma ocorrência curta e fria abriu uma rachadura na normalidade, assalto na estrada. Soldado ferido na perna trazido ao internato. Meninos foram acordados cedo. Sino tocou fora de hora às 3h14. Reclamação do bairro. O número voltou, insolente, em todo caso em que se mexia no sono do internato. É fácil colar cabalas onde há ruído, eu resisti como pude. Mas aquela hora, repetida nos papéis como se fosse contrassenha, começou a grudar no meu ouvido como gruda na mão o melado do algodão doce. Eu precisava entender quem eram os meninos citados com mais insistência. Raul aparecia como bom de conta, ruim de briga, arcanjo, como um miúdo, guardador de segredo, Severino, de ouvido fino, Isaías, no começo só mais um nome, e, depois, a ausência em pessoa. Nas cadernetas de caligrafia, citadas num apêndice, encontrei tentativas de histórias. Uma, sem título, escrita por Arcanjo, dizia: na parede mora uma escada que não se sobe com o pé. Sobe com o ouvido. Meu colega desceu por ela porque alguém falou o nome e puxou a corda. A professora, havia sempre uma professora de primeiras letras, escreveu ao lado: poesia não é desculpa para não pôr ponto final. Não tenho nada contra pontos finais, só acho que alguns contos não cabem em pena bicolor. Fui atrás de Dona Nair, cozinheira citada. Ela não consta no livro como funcionária permanente, mas encontrei, num anexo de soldos, 2 recibos com seu nome tremido, assinados com um N grande e uma cruz. A contabilidade, que disfarça pavor com somas, incluía 3 dúzias de ovos, carrinho de lenha,
pano para filtrar caldo e, no fim de junho, vela de sebo para refeitório, 6. Não há nota de vela para dormitório à noite. Conclusão: as vozes que vinham do conduto vinham no escuro. Havia, por fim, uma segunda carta de Chaves que eu tinha pulado por falta de coragem ou excesso de método. Datada de outubro de 1895, era menos relatório e mais confissão. Senhor diretor, tomei a liberdade indevida de chegar fora de hora na ala Santa Luzia para verificar pessoalmente as respostas de parede. Reconheço o abuso e me penitencio. Às 3h14, hora em que o senhor manda não tocar o sino, algo, não uso palavra grande, disse presente quando chamei Isaías Bittencourt. Não foi eco da minha voz, foi outra. Era dele? Não sei. Era de menino. Era de um menino como os outros. Eu o repreendi por dentro por ter ido lá. Escrevo para que conste que não retorno àquele canto de noite. E, como um homem que só se permite patético no rodapé, escreveu: perdoe-me por ter chamado. A caixa terminou de se explicar quando a chave, com seu cordel, me pesou o bolso na saída do arquivo. Voltei ao internato mais uma vez, sozinho, ao cair da tarde, para ver como a luz desenhava aquele corredor na hora em que tudo no arquivo pede que se pare de mexer. Não toquei no sino. Não bati no conduto. Sentei no chão, encostado ao armário dos lençóis, com a porta do postigo fechada. Ouvi os barulhos que qualquer casa velha sabe fazer: madeira que assentou, folha que roçou telha, água que desceu pela calha. E ouvi, sem coragem de escrever em voz mais grossa, um nome sem forma. Não era Isaías. Não era nenhum. Era o lugar dizendo presente por si, como boca de escola que aprendeu a responder na ausência de aluno. Voltei ao arquivo e reabri o livro de ocorrências nas últimas páginas de 1896 e primeiras de 1897. O caso, como tudo que é de gente, desbotou com regras. Suspender chamada por lista, fazer contagem pelo pão e cobertores. Meninos acostumados à contagem não sofrem. Eco diminuiu. Em 1897, há uma nota de mudança, transferência do internato do Pilar para o prédio da Rua da Floresta. Casa Velha ficará para catequese e depósitos. O padre encerrou o livro com a frase mais educada que já li em Fim de Mundo: a casa devolveu o que aprendeu. Nós também. Fechei a tampa e, por baixo, ainda estava o bilhete colado: evitar visita de curiosos às 21h. Não chamar nomes depois do toque. Peguei a fita preta com o carimbo de bens do Estado, passei 2 voltas, fiz um laço de quem aprende a dar nó vendo gente mais velha fazer. O funcionário do arquivo, o mesmo da brincadeira do início, assinou a saída do material com um até mais. Antes que eu me virasse, ele disse sem olhar: se for escrever, escreve como se tua casa tivesse parede. Respondi que toda casa tem. Ele abanou a mão, como quem espanta mosquito, e completou: não é de tijolo. É de nome. À noite, em casa, reli as 2 cartas de Chaves, a folha de chamada pescada do conduto e as entradas do livro. Não encontrei explicação melhor do que a que cabe em ritos: tem coisas que param quando a gente para de chamar. O contrário também vale. Anotei 3 linhas para fechar meu próprio dossiê, não como quem decreta, mas como quem devolve a tampa. Chamar é poder. Responder é da casa. Não chamar pode ser a única decência. Guardei os papéis, apaguei as luzes, sentei por 1 minuto em silêncio e quase voei de susto quando, do prédio vizinho, um martelo bateu 3 vezes, pausou, bateu 1, pausou, bateu 4. Não era sinal. Era obra de madrugada. Ri, por vergonha, de mim mesmo. E depois não ri, por respeito, de quem um dia acreditou que podia puxar alguém com um nome. No dia seguinte, devolvi a caixa com a mesma chave no cordel. O funcionário botou o carimbo, me devolveu um nada de cabeça, e eu saí pensando que essa história não acaba, suspende. E que toda suspensão pede um corpo para retomar ou um ouvido para sustentar.
A decisão, pelo visto, ficou em 1897, não chamar mais. As paredes, ainda assim, sabem responder. Não precisam da gente. Precisam só que alguém fale baixo em casa. E se você me perguntar por que a folha registra 3 horas e 14 tantas vezes, eu não vou dizer cabala. Vou dizer relógio do corredor que atrasava sempre na madrugada, vou dizer sino amarrado, vou dizer fusta de vento que abre fresta. E, por baixo, em letra miúda que só arquivista vê, vou escrever, não chamar os mortos. Porque, quando alguém chama, é natural que alguém, a casa, o corredor, o conduto, o costume, responda. Acontece que, antes de fechar tudo de vez, uma coisa ficou comigo, a vontade de escutar uma última vez aquele canto que não era canto, aquele presente que não era voz. Não para provar nada, para me ensinar a não chamar. Subi, então, sozinho, outra vez ao prédio, de manhã, luz franca, portas abertas, zelador varrendo folhas no pátio, encostei o ouvido no canto onde o armário dos lençóis fazia sombra e disse em silêncio, por dentro, ninguém. E ouvi, por dentro, sem som, sem parede, sem tijolo, presente. Foi suficiente para eu fechar, sem cerimônia, o postigo. E, quando travei a fechadura, percebi que a chave de bronze, pela primeira vez, pesou menos. Isso é o que posso contar, sem feira, sem campainha, sem latim. O internato do Pilar foi casa de meninos, de regras e de eco. O resto é o que você fizer com o seu próprio corredor quando disser, por hábito ou maldade, o nome de quem já foi. Minha recomendação é simples como nó, não diga. Se disser, não repita. Se repetir, ouça uma vez e pare. Porque não foi a parede que aprendeu primeiro, fomos nós. E a casa, esta, a de tijolo, e aquela, a que o funcionário disse que todos têm, só devolve. Sempre devolve.